Olá, meus amigos, boa noite para vocês. A gente tem se encontrado muito pouco, né? Mas agora estamos de férias, vamos começar a organizar nossas coisas. Deixa eu perguntar para você. Você já ouviu falar de SARMs? Eu comecei a falar de SARMs em 2014. Tenho estudado SARMs desde 2010, 2008, tentando entender um pouco mais sobre o mecanismo de ação dos SARMs para ver se a gente consegue, de alguma maneira, aprimorar os ganhos das pessoas que são entusiastas aí pelos shapes inatingíveis, né? E também auxiliar atletas mais sérios que pretendem competir e temos que preservar a saúde dos mesmos, né? Então vamos tentar entender isso. O que é um SARM? SARMs são moduladores dos receptores androgênicos. Na verdade, eles potencializam a ação dos receptores androgênicos, eles modulam positivamente esses receptores. Teoricamente, menos hormônio você precisa para fazer a sinalização celular que nós já estamos esperando. Então, para você entender isso em termos práticos, vamos imaginar que uma pessoa esteja usando 5 mg de oxandrolona por dia para obter efeitos de recuperação pós-treino, melhoria de energia. Essa pessoa conseguiria basicamente os mesmos resultados usando metade da dose, 2,5. Se você faz uso de 30 mg ao dia, 3 doses de 10 mg, buscando um aprimoramento estético, você conseguiria um resultado muito mais expressivo com a presença dos SARMs. E se você não usa de forma alguma esteroides sintéticos, os seus hormônios endógenos teriam uma ação potencializada em função dos SARMs. Essa é que é a ideia, né? Assim, tentando levar isso para uma aplicação mais lógica, seria desse jeito. Dos SARMs, os mais famosos que estão no mercado são a Ostarina e a Cardarina, né? E talvez o LGD, né? São os mais famosos. São moduladores específicos de receptores androgênicos. Mesmo assim, eles não conseguem ter uma ação isolada. Então, a Ostarina, que foi criada para melhorar a ação dos osteoblastos e minimizar a ação de turnover ósseo dos osteoclastos, ela não consegue ficar isolada apenas aos ossos. Pelo contrário, ela aumenta a síntese proteica e ela tem uma ação lipolítica bastante interessante, né? Então, assim, isso é para você ver que não é muito específico a ação desses. Eu trouxe aqui para vocês algumas coisas. É uma parte de um curso meu que fala sobre esteroides e, na verdade, é uma parte da aula que vai ser dada em Goiânia esse final. Vamos aqui para a gente ouvir falar um pouquinho sobre a Cardarina. A Cardarina, que é conhecida pela sigla GW1516. O que a Cardarina tem de interessante, amigos? A Cardarina ela potencializa o uso dos ácidos graxos, a oxidação dos ácidos graxos, por ativação dessa proteína quinase que ativa o AMP cíclico. Dessa forma, você tem estudos onde se mostrou que o aumento da oxidação lipídica no diabetes do tipo 2, para o diabetes do tipo 1 isso não resolve não. E aumentos da oxidação, da concentração do HDL, colesterol, e queda do LDL. E eu trouxe o artigo aqui para vocês verem, né? O artigo da equipe do Olson. Quero chamar a atenção de vocês só para essas variáveis aqui, olha. O HDL colesterol, o LDL colesterol e o triglicéride total. Se você prestar atenção, eles fizeram estudo assim, olha, né? Estudo da fase inicial do programa, baseline, e aí 12 semanas de uso, no caso eles estavam usando a Cardarina. Então olha, por exemplo, a concentração do HDL colesterol, 12 semanas depois, expressivo, hein? 8,7% de aprimoramento. O LDL colesterol, 3,7%, 12 semanas depois, um decréscimo de 11,3%. E lá no rodapé do nosso slide, vamos fazer assim para vocês conseguirem enxergar, triglicéride total de 1,92%, uma redução em 19,9%. Então não precisa ter dúvida, né? Cardarina tem um efeito muito importante na sua, no controle de diversos graus de dislipidemia. Para indivíduos que são usuários de esteroides, para você entender, na primeira semana de uso dos esteroides, o seu HDL colesterol já dá uma comprometida
bem interessante. Se for estamazolol, por exemplo, a redução é de quase 25% na primeira semana. E o LDL colesterol sobe gradativamente com o tempo de uso. Para esses indivíduos seria interessante então o uso de cardarina, né? A ideia é a gente pensar um pouquinho nas considerações a serem feitas a respeito de efeitos secundários. Não encontraram ainda efeitos secundários, ok? No caso da ostarina, eu trouxe um material para vocês verem aqui. Esse aqui foi um trabalho feito com a MK0773, onde, olha o gráfico aqui mostrando a massa magra, comportamento da massa magra, ok? 6 meses de trabalho, percebam que teve um aumento expressivo nos primeiros 3 meses, depois estabiliza até os 6 meses. E aqui você vê o percentual, a gordura total, né? A mudança expressiva do grupo placebo em linha pontilhada e o grupo que usou o MK0773 na linha escura. Uma diferença estatisticamente bem significativa. Mas uma coisa interessante, esse gráfico aqui ele mostra para você a força do lag 45. Está percebendo que do placebo, que é a linha pontilhada, para a linha contínua, no final de 6 meses, não teve uma diferença significativa não? E olha aqui a densidade mineral óssea, que na verdade foi para isso que ela foi criada. Linha pontilhada, placebo. Linha contínua, o uso do ostarine, do MK0773. Então, amigos, expressão significativa na massa magra, expressão significativa na massa gorda, expressão significativa na massa óssea, sem evidências muito conclusivas em relação à força. Tudo bem até aqui? Bom, é importante você ter certeza do que nós estamos falando, porque tem gente por aí usando esses fármacos pensando em melhorar a potência, por exemplo, para o MMA. Eu acho que você deveria ter contato com testosterona, se você pretende usar isso para o MMA. Inclusive existem sais de testosterona, vou dar um exemplo para você, a bolasterona. Bolasterona ela tem uma meia-vida de 60 minutos, ou seja, ela aumenta a agressividade, aumenta a sua atividade encefálica, né? Aumenta o seu ímpeto pelo combate e uma hora depois foi. Então, acho que é importante a gente diferenciar um pouco as coisas, né? Num outro estudo, porque começaram a falar sobre, como chama? A pessoa tendo respostas virilizantes, usando SARMs. Bom, dá isso aqui para você entender. Isso que eu estou mostrando para você é um artigo também com a MK0773, tá ok? E aí, eles estão vendo aqui, olha, a atividade da DHT, da dihidrotestosterona. Os predinhos maiores, né, as colunas maiores que vocês estão vendo aqui, a própria DHT, a testosterona, aqui o MK. Percebe que não é uma atividade tão expressiva perto do próprio ciclo? Não significa que não vai ter, mas vamos aqui. Isso que você está vendo é muito sério. O que você está vendo é um gráfico onde você tem aqui, olha, o peso da vesícula seminal e de cá a presença de diferentes doses de MK. Por que eles pesam a vesícula seminal, meus amigos? É para ver, vocês já ouviram falar de sais que são mais androgênicos, sais que são mais anabólicos? Pois é, na verdade eles avaliam isso aí vendo o músculo levantador do ânus e vendo a vesícula seminal. O que dá muita resposta na vesícula seminal tem uma característica muito androgênica, daí a necessidade de fazer TPC. Olha as concentrações aqui, olha, desculpa, olha os pesos da vesícula seminal usando MK. Olha o peso da vesícula seminal com a dihidrotestosterona. Conseguiu perceber a diferença? Pois é por causa desses artigos que nós afirmamos com alguma certeza que dificilmente você vai pensar em fazer uma TPC usando SARMs. Não significa que você não vá se proteger usando algum antiestrogênico, ok? De repente aparece ginecomastia no menino e ninguém sabe explicar
O que foi que aconteceu, né? Pode ser por causa disso. Um outro SARM que eu quero mostrar para vocês é o Enobosarm, que é um MK. Deixa eu mostrar aqui logo para vocês verem, tá? Nomenclatura dele é o GTX 024. Então, vamos mostrar aqui para você, olha, a testosterona total. Quando você analisa o gráfico aqui embaixo, a tabela, perdão, aqui embaixo, você vê uma coisa bem interessante, né? Para as diferentes doses, olha lá, 0,3 miligramas, 1 miligrama, 3 miligramas, a concentração de testosterona foi cada vez mais baixa. Significa que a testosterona estava... Deixa eu virar o papo. Significa que a testosterona ela não estava disponível no plasma. Então, onde é que ela estava? Ligada no receptor androgênico. E onde é que está o receptor androgênico? Dentro da célula. Entendeu isso? A presença do SARM fez baixar a testosterona. E algumas pessoas podiam falar assim, nossa, diminuiu a produção natural de testosterona. Não é isso não, querido. É que a testosterona que estava livre no plasma, ela foi todinha para dentro do músculo. Por isso que mostrou essa queda tão expressiva. Os dados que são importantes estão aqui, ó. Triglicérides, diferentes doses, está aqui para você ver, 0,1, 0,3, 1 e 3 miligramas, e a queda expressiva dos triglicérides com doses mais acentuadas. Lembrando que a dose usual é de 3 até 20 miligramas, ok? E aqui as SHBG, são as proteínas transportadoras. Olha a queda expressiva das SHBGs. Vou ajudar você a entender isso aqui agora. Quando você aplica, por exemplo, 10 miligramas de testosterona, dessas 10 miligramas de testosterona, meus amigos, 2% vão para o músculo. 98% fica preso na albumina e nessas SHBGs. Se você tem um SARM que faz a SHBG diminuir, como vocês acabaram de ver ali na imagem, você tem muito mais testosterona livre para agir no receptor androgênico do músculo. Significa que você vai ter uma resposta muito mais expressiva. Meus amigos, não resta dúvida. Os SARMs eles vieram para inovar a modulação hormonal, para inovar a ideia de ciclos, de doping, mas eles também trazem benefícios à saúde que são inquestionáveis. Melhora a densidade mineral óssea, vocês acabaram de ver isso aí com o MK, aumento de atividade osteoblástica, melhoram os triglicérides, melhora a fração HDL colesterol e diminui a fração LDL colesterol, com aumentos expressivos de massa muscular e redução da massa adiposa. Ao que tudo indica, nós estamos caminhando para uma evolução muito significativa em relação a esse tipo de modulação hormonal. Eu espero que vocês comecem a ler mais sobre esse assunto, leiam artigos sérios, parem de ler essas conversas que estão tendo aí na internet. Tem gente prescrevendo TPC por causa de SARMs e essa realidade ainda não existe, nem foi comprovada. E vamos conversando mais sobre isso. Por agora, fiquem com Deus e um par de dumbbells.